O blog Café na Política entrevista Leandro Fortes, jornalista da Carta Capital e autor desta reportagem. Leandro, nós estávamos conversando sobre o efeito internet. E você sabe, hoje eu gosto muito de internet, já trabalho com isso há quase, não digo 20 anos, porque a internet não tem 20 anos, mas o computador, o microcomputador tem, e eu fui um dos primeiros a comprar microcomputador aqui no Brasil. Mas é tanta coisa, é uma parafernália. Hoje você tem o site, hoje você tem um blog, hoje você tem um Facebook, tem um Twitter. Como é que a gente consegue administrar isso, a gente jornalista, basicamente, né, para transmitir, para dar ao público uma visão mais, pelo menos, mais aproximada da realidade, do que é o Brasil real e não do Brasil virtual, que é impingido aos brasileiros? Olha, primeiro que é o seguinte, você tem que olhar isso com novos olhos, né? A gente tem que mudar a nossa cabeça de jornalista, dizer que há um admirável mundo novo na relação da comunicação no Brasil. E esse admirável mundo novo foi ditado pela internet. E é uma coisa boa, uma coisa ótima. Então, eu, por exemplo, sou um jornalista que recebo muitas pautas dos meus leitores, dos meus seguidores no Twitter e no Facebook, muitas pautas. Eu discuto com eles essas pautas, eu checo com eles, eu parto da informação que circula na internet para poder fazer matérias. Porque uma coisa é a informação na internet, outra coisa é o trabalho do jornalista. O trabalho do jornalista é um trabalho que não pode ser feito por qualquer um. O nosso trabalho é processar a informação e transformá-la num texto, que é o texto jornalístico, que pode ser compreensível para qualquer pessoa, né? O que circula na internet é informação, nem sempre é notícia. Então o que a gente tem que fazer é o seguinte, é estar sempre antenado. Eu, por exemplo, estou sempre antenado, estou sempre recebendo informações, estou sempre discutindo com os meus amigos no Facebook, meus seguidores no Twitter, estou processando as informações, estou checando o que é fundamental e, eventualmente, eu transformo isso em pauta. E muitas vezes eu tenho o retorno do meu trabalho. Aliás, nós na Carta Capital sofremos desde sempre o mesmo tratamento que é dado ao livro de Amaury Ribeiro Júnior na mídia. Nada que a gente escreva na Carta Capital repercute na mídia, mesmo com as matérias mais impressionantes. Por quê? Porque é um acordo tácito de não dar voz. É um cartel, é uma espécie de um cartel. É um cartel que tem um acordo que assim, não se dá voz para outra coisa que não seja os interesses desse cartel. Mas essas pessoas estão vivendo num mundo descolado da realidade. Essa história do livro do Amaury, para mim, é o paroxismo dessa situação. Eles vivem num mundo, eles falam para si mesmos e vivem num mundo só deles. Eles vivem em outro Brasil. Escuta aqui uma coisa, esse livro chegou a conquistar da lista, né, semanal? Entrou na lista até da Veja. A Veja não teve como fugir. Botou ele lá meio em sexto ou sétimo. Mentira, porque ele está em primeiro. Está vendendo que nem pão quente. Ou teve uma lista, eu acho que um outro jornal que botou acho que na Folha, tiraram ele da lista. Aí os leitores, pelo Twitter, pelo Facebook, denunciaram, a Folha foi obrigada a recolocar de novo na lista. Tinham colocado isso também Henrique Cardoso no lugar dele. Imagina, aquilo não vendeu nem. O último livro do Fernando Henrique, né, que foi muito exaltado pela grande mídia, que não é nem dele, né? É um livro que foi editado por um jornalista a partir de algumas palestras dele ou algumas entrevistas. Bom, Leandro, o Leandro Fortes, para a informação de nosso internauta e de nossos telespectadores, ele é professor de jornalismo, é também autor de 4 livros, entre um deles fala também sobre o escândalo, que é sobre o Caimã, né? O dossiê Caimã. Evandro, há muito questionamento com relação a esse dossiê Caimã. Isso também tem a ver com o livro, né? Eu pergunto a você, até que ponto é verdade, tem fundamento essa história de escândalos a partir daquele Caimã, né? Que é um paraíso fiscal, né? Onde o dinheiro é lavado. O dossiê Caimã é um dossiê falso. Ele foi feito por 3 falsários brasileiros que moravam em Miami, elaboraram esse dossiê para chantagear o governo Fernando Henrique Cardoso. O dossiê é falso. Só que ele foi montado a partir de uma informação verdadeira que agora nós sabemos qual é. Eu sei porque eu entrevistei essas pessoas em Miami e depois na Jamaica. Eles fugiram para a Jamaica, eu fui a Jamaica. São brasileiros? Brasileiros bem picaretas.
E eles me contaram o seguinte, olha, de fato a papelada é falsa, a gente que inventou, mas a informação é verdadeira. Eles me diziam na época que havia quase 300 milhões de reais das privatizações transferidos do Brasil para paraísos fiscais no Caribe, entre esses paraísos as Ilhas Cayman, né? Caimã. E então, o que eles falaram, o que eles pensaram? Nós temos a informação verdadeira, vamos bolar então a falsa que a gente diz que é o verdadeiro. Tanto é que o dossiê Caimã provocou uma enorme comoção no governo Fernando Henrique, não é porque era falso, é porque eles sabiam que podia ser verdadeiro. Tanto que a Polícia Federal foi usada pelo governo Fernando Henrique para enterrar o assunto 2 vezes. Teve um inquérito, foi enterrado, ele teve que ser reaberto, foi enterrado de novo. Então, foi a utilização talvez mais grotesca da Polícia Federal num ambiente republicano no Brasil. Foi utilizada para poder neutralizar, né, qualquer discussão sobre esse assunto, porque se neutralizando isso e desqualificando isso, você não tratava do que o Amaury veio tratar alguns anos depois, 10 anos depois, que era que de fato os pilantras lá de Miami tinham razão. Havia dinheiro retirado das privatizações enviado para paraísos fiscais. Leandro Fortes, autor desta reportagem, A Mídia Esconde o Brasil, ele é também um expert nessa nova modalidade de informação que é a internet. Ele, inclusive, estava me falando há pouco, né, que está quase desistindo de seu blog porque prefere a interação com os internautas no Facebook e no Twitter. É tão importante assim, Leandro? Não é exatamente importante, ela é relevante. Tem uma diferença sutil entre o que é importante e o que é relevante. Hoje, dentro da estrutura de comunicação social no Brasil, o Twitter e o Facebook são extremamente relevantes, porque eles concentram as informações e fazem elas transitar com enorme rapidez. E mais do que isso, gera interação imediata. Os blogs, eles tiveram essa função numa dimensão menor. Por exemplo, hoje os blogueiros, eles utilizam as ferramentas em conjunto. Ele escreve no blog dele e anuncia no Facebook. Olha, leia no meu blog. Aí o cara, pelo Facebook, vai no blog e comenta no Facebook. Então, se você tem 30 comentários no blog, você tem 300 no Facebook. E assim, na mesma hora as pessoas discutem, criticam, descem o pau, elogiam, enfim, tem todo o universo da crítica está dentro do Facebook e do Twitter. Então eu acho bem relevante você utilizar isso. Pergunta prática, você tem tempo para acompanhar esse pessoal todo? Eu deixo o Facebook ligado, eu fico muito no computador, eu escrevo muito, né? Hoje tem internet, tem o celular, né? Tem celular, tem o iPad, tem o tablet. Quando eu mando muito computador, quando eu estou trabalhando eu dou uma olhada, né? E você acostuma, tudo é costume, né? Os jornalistas mais novos não acreditam que a gente usasse máquina de escrever. Eles acham que era praticamente impossível você manipular aquilo e ter que escrever aquilo num papel e errar e escrever de novo. Né? Assim, e imaginar que antigamente nos jornais a gente diagramava numa prancheta, né, com papel e máquina de calcular. Então, tudo é costume, tudo é costume. Eu acho que hoje, e tem uma novíssima geração de jornalistas que já nasceu nisso, que mexe com tudo ao mesmo tempo, escreve, tira foto, faz vídeo, faz upload, faz download, e esse é o futuro e é o presente. Se a gente não se adaptar, a gente acaba que nem essa velha mídia, ainda escrevendo em jornal de papel, escrevendo para ela mesma, recebendo elogios dela mesma e vivendo num mundo à parte, num Brasil que não existe mais. Pois é, e ela se julga, né, a detentora da opinião pública, né? A gente chama de opinião publicada, né? Isso. Porque aquele leitor de um grande jornal, é claro que ele vai refletir aquilo que pensa o grande jornal, porque se ele for contra qualquer tipo de opinião ou de matéria deformada daquele jornal, ele não terá espaço, não é, para a sua resposta. Eu pergunto a você, esse Facebook e o Twitter, né, e essas outras redes sociais, elas constituirão a verdadeira opinião pública, já porque elas estão reagindo, inclusive, naquele momento e tem espaço garantido? Eu acho que sim. Nós tivemos um fenômeno mundial, que foi a Primavera Árabe, a partir da mobilização nas redes sociais.
Nós tivemos reações. O livro do Amaury, por exemplo, é um caso, é um case, né? Como se diz em publicidade, é um case clássico de como a força das pessoas na internet, como a formação de uma opinião pública na internet obrigou essa velha mídia a ter que falar do livro, a ter que tratar do livro. E fez com que o livro fosse vendido mais do que qualquer livro de jornalismo na história do Brasil, apenas com a utilização das redes, apenas com o que a gente chama de geração exponencial de informação na rede. É o que também chamado de viralização, né? Você transformou, o livro virou um elemento viral. Então ele vai o viral é o seguinte, no sentido de que é um assunto obrigatório. Não, viral diz que ele é transmitido exatamente como um vírus mesmo. Ele entra, ele está em vários assuntos que se tratam na internet. Então, toda vez que você vai entrar num assunto agora, privatização, ele te joga para o livro privataria. O Google faz muito isso, né? Então, se você tratar de privatização hoje no Brasil, você vai cair no livro A Privataria Tucana. Então são milhões de pessoas que já têm essa informação e que não teriam se não houvesse a internet. Nós viveríamos o que vivemos em 89, quando o debate do Lula e do Collor foi manipulado pela TV Globo e ninguém nunca pôde falar nada porque não tinha espaço para falar. Hoje nós sabemos, e todo mundo sabe pela internet, as novas gerações inclusive, que aquilo foi manipulado. Porque, na verdade, a privatização foi, assim, o escândalo do século, né? A gente pode dizer. Hoje nós sabemos que foi o escândalo e foi a roubalheira do século no Brasil, com certeza. Pois é. E isso nunca foi tratado, né, de forma profunda, né? E, de qualquer maneira, a internet veio, conjuntamente com seus badulaques, os blogs e as redes sociais, ela veio para destampar essa panela, né? Essa caixa de Pandora. Essa caixa de Pandora. E você, aqui para a gente já está chegando ao final, né? Eu só gostaria, você como professor de jornalismo e a gente também como velho jornalista, o que é que você aconselha para o jovem profissional que está começando, digamos, a pensar em fazer o vestibular, né, para fazer jornalismo? Eu quero que as pessoas, que esses garotos, que esses jovens, eles tenham em mente que o jornalismo não é uma profissão fácil. É uma profissão que exige dedicação e que exige honestidade intelectual. E que é preciso, de certa forma... Ganha muito pouco, né, no início. Ganha pouco no início, depois, se você se torna um bom jornalista, você vai ganhar mais, como qualquer profissão. Profissão trabalhosa, mas é uma profissão que dá muita satisfação pessoal. Eu, particularmente, sou um apaixonado por jornalismo e gosto demais. Não gosto, inclusive, de quem fala mal de jornalismo. E sou a favor do diploma, inclusive, que eu acho que tem que treinar, formar academicamente jornalistas no Brasil. Não há mais espaço como havia antigamente de você retirar pessoas do mercado. Essa função romântica não existe mais. Então eu acho o seguinte, que quem vai fazer jornalismo agora tem que ter em mente que é uma profissão dura e que exige responsabilidade, porque o que você escreve, o que você fala pode destruir a vida de alguém e que você não pode se submeter como um cordeirinho a interesses que não sejam os interesses da verdade e do jornalismo. Se você está disposto a ser jornalista, você tem que estar disposto também a comprar algumas brigas. Uma delas, hoje no Brasil, é de enfrentar essa velha mídia, né, caquética, que não consegue compreender que o Brasil mudou, que o mundo mudou e que a informação hoje não é mais exclusividade dela. Nós entrevistamos assim o jornalista Leandro Fortes, da revista Capital, autor desta matéria, que aborda o maior fenômeno de vendas de livros no Brasil, a Privataria Tucana, do jornalista Amaury Ribeiro Júnior.